Oi, oi. Boa tarde, não, bom dia ainda para quem está chegando ao vivo. Seja bem-vindo você que está chegando para assistir a reprise. Seja bem-vindo você que está assistindo essa live em algum lugar nosso, em alguma plataforma. Tô vendo que já tem gente ao vivo, que bom, a gente já está começando. E hoje a live... Oi, Agil, seja bem-vindo. Hoje a live é nesse horário para a gente conseguir falar sobre um assunto super importante que eu separei para falar com vocês. E só para explicar, boa tarde, Felipe, Daisy, quem mais? Gisele, M Prado, MH Prado. Oi, bom dia, Cris. Live hoje, meio-dia, hora do almoço com o Ibrahim, porque apesar de vocês terem votado que o melhor horário, eu também gostei do horário das 18, hoje a nossa live vai ser nesse horário, porque eu preciso viajar hoje, eu vou fazer uma viagem a trabalho, eu vou fazer uma palestra em Petrolina, em Juazeiro, na Semana da Enfermagem lá, e aí eu vou viajar no final da tarde. Oi, Luana, eu vou viajar no final do dia, então a gente colocou essa live de hoje, às 11h57, voltamos para o nosso horário antigo, por conta desse compromisso de trabalho. Sejam todos bem-vindos. Luana, você perdeu a última live? Nem creio. Não posso crer. Na verdade, não, perdeu. Acabou de sair do ar. Ela foi muito boa. Foi a segurança do paciente cirúrgico. Foi muito boa, muito boa. Gente, me dá um feedback aqui. É o seguinte, aqui onde eu tô, na cidade onde eu tô em Vitória, tá calor pra caramba. E eu resolvi deixar a janela aberta hoje. Nunca tinha feito live com janela aberta. Vocês estão conseguindo me ouvir? E o barulho dos carros que tá passando, que eu tô no quarto andar, mas o povo é barulhento aqui. O barulho dos carros tá atrapalhando o nosso áudio? Me fala aí se tá atrapalhando, se eu devo fechar a janela, porque tá tudo bem se tiver que fechar durante a live, não tem problema nenhum, tá? Me dá esse feedback aí em relação ao som. E hoje eu vou falar sobre um tema bem difícil. A gente vai falar sobre aqueles nossos colaboradores difíceis. O tema da live é uma pergunta que eu recebi. Tá, então é porque o carro tá ouvindo, Felipe? Não entendi o seu. Vamos lá, vou reorganizar a pergunta que eu fiz do feedback que eu preciso de vocês. Deixa a janela aberta ou fechada, tá? A pergunta é essa. Dá pra ouvir os carros ou dá pra... Mas tá tudo bem, não tá incomodando? Ou dá pra ouvir os carros, mas e tá atrapalhando a live, eu tenho que fechar? Aí a Luma acabou me dando um feedback melhor do que vocês, pessoal. O resto do mundo aí. Gostaria que você se disponibilizasse sobre live no grupo do WhatsApp. Regina, a gente está tentando criar uma forma de disponibilizar essas lives para vocês. E provavelmente no início do próximo mês a gente já divulga, tá bom? Nos grupos do WhatsApp a gente não está fazendo, alguns alunos a gente está... Não, para os alunos a gente inclusive avisa que a live está começando, mas ainda não existe uma forma. A gente está tentando viabilizar e vamos tentar divulgar para vocês na primeira semana do mês de julho uma forma que a gente está tentando viabilizar para disponibilizar as lives para vocês assistirem as antigas e as presentes, tá? Aí o Felipe explicou. Então, pode deixar aberto, né? Que tá me ouvindo. Ok. Luana falou que tem que deixar fechada. E agora? Fiquei na dúvida. Tá tranquilo aqui. Eu vou deixar aberto um pouquinho, Luana. Se tiver muito ruim ou muito barulho lá, eu vou e fecho, tá bom? Então vamos lá. A live de hoje é um estudo de caso. Na verdade, quarta-feira é dia de estudo de caso. E nessa live eu vou falar sobre uma dúvida que recebi de uma das nossas alunas. E ela falou, a pergunta dela é, como lidar com funcionários de enfermagem, com liderados, que estão demonstrando falta de interesse pelo serviço, que estão desinteressados, que não estão, né, mostrando interesse, sendo totalmente produtivos como deveria ser. E aí, eu separei aqui para vocês algumas dicas para vocês lidar com esse tipo de funcionário, que é um tipo de funcionário muito comum que acontece que a gente encontra nas instituições. Isso por causa de problemas que vêm lá de trás. Espera aí que eu falo sobre isso. Mas só para você entender, os sinais que indicam se a pessoa está ou não com falta de compromisso dentro do serviço existem alguns sinais para você aí já fazer o diagnóstico e já identificar se o seu colaborador está passando por esse momento. A pessoa chega muito atrasada todo dia ou chega atrasada todos os dias, isso é sinal de falta de comprometimento. Chegar sempre atrasado é um sinal. Então, se, por exemplo, você está tendo dificuldade para chegar na hora certa e não é falta de compromisso,
com o serviço, na verdade é por causa de alguma situação, o ideal é que você chegue para o seu líder, né, para o seu chefe e explique para ele a situação. Vou fechar a janela. O barulho lá tá me incomodando. Pronto, fechamos. Estamos só nós agora. E aí, até porque eu consigo falar mais baixo agora. Com o barulho lá de fora, eu fico gritando aqui. Vocês devem estar surdos aí, né? Então vamos lá. Sinais de que o seu colaborador está com falta de compromisso, né? Não está tão compromissado com o serviço e, consequentemente, ele vai ser pouco produtivo. Primeiro, chegar atrasado é um sinal de que a pessoa não tem compromisso com o serviço. Concordam comigo? Ainda mais no nosso trabalho, na nossa rotina, em que a gente tem, por exemplo, a passagem de plantão, que o ideal é que esteja todo mundo junto ali. Se a pessoa chega atrasada toda vez, é um sinal de que está com falta de compromisso. Sheila, mas eu venho de outro trabalho, eu demoro muito por causa do trânsito, eu saio do trabalho às 7, tenho que estar no outro plantão às 7. Ok, pequeno gafanhoto, eu entendo isso, concordo com você que existe essa dificuldade. Mas a sua chefia, a sua equipe, a sua chefia tem que estar ciente e tentar, de alguma forma, flexibilizar esse horário para você. E a sua equipe tem que estar ciente também. Os seus colegas têm que estar sabendo que você vai chegar atrasado nos seus plantões X, Y e tal plantão, para que eles não fiquem te esperando. Porque, do contrário, se não houver essa comunicação, fica subentendido que é falta de interesse no trabalho, tá bom? Outra coisa que é sinal de falta de interesse, falta de compromisso, a falta de atenção, né? Cometer erros, esquecer o que falou, fazer com que não estar atento às tarefas, esquecer atribuições, isso tudo é sinal de que está faltando interesse no serviço. Fazer as coisas pela metade, total falta de compromisso, né? Se você tem que fazer alguma coisa e faz pela metade, falta de compromisso total em relação à sua tarefa, ao seu serviço. A falta de interesse, gente, é um sinal muito comum dentro das instituições de saúde para identificar pessoas que não estão compromissadas com o serviço. E nesse caso, eu me refiro à falta de interesse quando em relação ao aprendizado, por exemplo. Então, se você realiza treinamento, essa pessoa, ela não vai nos treinamentos, ela reclama que o treinamento é muito longo, ela reclama que o treinamento é muito curto, ela arranja empecilhos o tempo inteiro para não participar dos treinamentos, provavelmente esse colaborador não está compromissado com o serviço. Precisamos trabalhar com ele. Outra coisa, a pessoa resmungona o tempo inteiro. Gente, resmungão é alguém que não tem compromisso com o serviço. Porque quem tem compromisso com o serviço identifica que tem alguma coisa ruim e propõe soluções. Então, nesse caso, a pessoa resmungona também transparece, né? Fica subentendido que ele é uma pessoa que tem pouco compromisso com o serviço. E por fim, um último sinal que eu tinha listado para falar com vocês é a falta de companheirismo. No nosso trabalho, a gente trabalha com equipe, em equipe, todo dia. E se um colega, ele começa a se afastar da equipe, ele começa a não colaborar muito, ele começa a falar mal dos outros colegas, do serviço de modo geral, é uma pessoa que está apresentando claramente um sinal de falta de compromisso. Então, é assim que você identifica quais são as pessoas que estão com falta de compromisso, estão apresentando falta de compromisso dentro da sua instituição de saúde, dentro do seu serviço. E aí, como lidar com essas pessoas que estão acomodadas, que estão desmotivadas? Primeira coisa que você tem que fazer é entender o motivo. Existem vários motivos, desde pessoais até internos a externos. A gente pode citar, por exemplo, a falta de perspectiva dentro da instituição. A pessoa que não tem perspectiva de crescimento dentro da instituição, ela vai se esforçar para quê? Eu já ouvi uma pessoa falando assim, se eu trabalhar, ela é concursada, olha só que perigo, olha que coisa feia. A pessoa era concursada e ela falava assim, se eu trabalhar muito ou se eu trabalhar pouco, o meu salário no final do mês é o mesmo. Então eu vou trabalhar pouco, que vai ser melhor para mim. Olha que triste isso, né? Um funcionário falar um negócio desse é triste. A pessoa está totalmente descompromissada com o serviço e está fingindo que trabalha. Então existem algumas causas que podem estar acontecendo para o seu colaborador estar desmotivado, desinteressado e com falta de compromisso com o serviço. Uma delas é essa questão da falta de perspectiva dentro da empresa, a falta de crescimento, a pessoa não recebe valorização pelo trabalho. E aí eu falo de valorização financeira, quando é possível, mas também de reconhecimento por parte do líder. Você tem que ficar atento para estar reconhecendo, a gente já falou sobre isso muito aqui, estar reconhecendo os seus colaboradores
para que eles se sintam sempre motivados e entendam, relembrar a esses colaboradores o motivo deles estarem lá. Outro motivo muito comum para a gente encontrar colaboradores não compromissados é o salário. Quando o salário é muito ruim, a gente, né, como o exemplo que eu dei, o salário é ruim, a pessoa acaba não tendo muito compromisso com o serviço. Daí a gente sempre tem que estar. A culpa é de quem? É da instituição? Não, pequeno gafanhoto, a culpa não é da instituição, é sua que aceitou aquele cargo. Então, assim, você aceitou o cargo, sabendo que o salário era X, você pode sair daquele cargo a hora que você quiser, você tem o direito, você tem o livre-arbítrio de continuar lá ou não. Então, ter um salário ruim, achar o salário ruim, você tem todo o direito de achar o seu salário ruim, mas você tem que ter o senso e lembrar que você tem a capacidade de encontrar outro emprego, vai procurar um emprego com salário melhor, já que é isso que está te deixando com falta de compromisso. Outra coisa que pode estar causando falta de comprometimento com os seus liderados é a dificuldade de comunicação. As pessoas, quando eles não se sentem ouvidos ou valorizados, eles podem se acuar, né? Se acomodar, eles se reprimem e acabam não se expondo. Quando eles não se expõem, eles não estão mais comprometidos, porque eles não compartilham ideias, eles não compartilham a opinião deles. Isso tudo acaba levando à falta de interesse. E também uma coisa que um contratempo, um contrapeso que acontece é o excesso de pressão por resultados. Isso também pode provocar a falta de comprometimento dos nossos colaboradores. Por quê? Quando a pressão é muito grande, quando o líder ele coloca indicadores muito surreais, impossíveis de serem alcançados, as pessoas tendem a simplesmente ignorar. Isso é falta de comprometimento. Sabe que não vai alcançar, então simplesmente ignora. Na última aula, na aula de domingo, na última aula eu falei, onde foi que eu falei? Em algum lugar eu falei sobre meta SMART, que é você conseguir criar metas que são dentro de alguns padrões alcançáveis, e mais algumas coisinhas, mas metas alcançáveis. Então, quando há muita pressão, uma pressão grande demais, excessiva pela produtividade, metas irreais, isso faz com que os seus colaboradores fiquem desmotivados e com isso perdem o compromisso. Eles ignoram, eles nem prestam atenção naquela meta que não é mais algo importante para eles. Então, de tudo que eu falei aqui, existem algumas coisas que você pode interferir, tá? A gente pode intervir, na verdade, para resolver, para ajustar a situação. Porque não tem nada pior do que a gente trabalhar com alguém que está com falta de compromisso, né? Que não tem compromisso com o serviço. Quem nunca? Né? A gente encontra colegas desse jeito o tempo todo. Já encontraram colegas assim que não tinham compromisso com o serviço, chegava atrasado o tempo todo, independente dos motivos. O fato é que quem é compromissado não gosta de trabalhar com quem é descompromissado. É ruim. E nós, enfermeiros, como líderes das equipes, a gente tem que ajudar o nosso colega a lidar com essa situação. Lembrando também, pessoal, bom eu ter lembrado disso aqui, lembrando também que a gente tem que analisar, usando toda a nossa inteligência emocional, a gente tem que analisar se aquela situação ela é uma situação permanente, aquela pessoa realmente ela é daquele jeito, ou se essa situação é só transitória. Por exemplo, se ele estiver passando por problemas de saúde, por problemas em casa, dificuldades de relacionamento com a equipe, até a questão do seu comportamento com ele, né? A postura do líder, do chefe, também é importante e pode provocar essa falta de compromisso no liderado. Então, esses fatores externos, eles podem ser, a maioria pode ser trabalhada. Eu não consigo aumentar o salário do meu colaborador, caso esse seja o motivo da falta de comprometimento dele. Mas eu consigo chamar ele e falar, olha, eu estou entendendo que você não está satisfeito trabalhando aqui, eu recomendo que você procure uma outra instituição, já que você não está feliz. E aí eu vou falar como amiga, não vou falar como uma líder, como uma chefe dele, tá? Mas assim, vamos lá, vamos organizar essa bagunça aqui. Como que a gente lida com essas pessoas? E deixa eu só falar outro detalhe, o comportamento, né? A falta de compromisso, o descompromisso, vamos chamar assim, o descompromisso é um comportamento, é um estado de comportamento.
E o líder, um líder eficaz, um enfermeiro líder eficaz, ele consegue conduzir os liderados a mudar os estados de comportamento, independente do estado que seja, tá? De desânimo, de desmotivação, de raiva, de tristeza. O líder coach, por exemplo, ele consegue trabalhar com os seus liderados algumas estratégias, algumas ferramentas para que haja essa mudança no estado. Por isso que é importante a gente estar falando sobre isso, porque o enfermeiro, com o conhecimento que você tem a partir de agora e com o conhecimento que você tem em relação à gestão de equipe e liderança, precisa ser capaz de conduzir o seu colaborador a mudar esse estado de comportamento para que ele seja mais compromissado e, consequentemente, mais produtivo para a instituição. Tá bom? Deixa eu dar uma lida nos comentários aqui, que teve um comentário grande que eu não consegui ler. Já trabalhei em uma instituição onde todos esses fatores estavam presentes. Nossa, que ruim. Como faz para amenizar a situação junto à equipe? Jordana, eu vou falar justamente sobre isso. O Léo tá falou tudo. Todos temos capacidade de ir além e não só ficar reclamando. Ah, meu Deus, se reclamar resolver, ia ser tão bom. Reclamar é muito fácil, né? Mas não adianta. Não é o que faz diferença. Então, vamos lá. Entenderam os motivos? Entenderam que existem algumas causas internas e externas? Entenderam que algumas dessas causas nós, líderes, nós, enfermeiros, podemos intervir ou ajudar a mudar aquele estado de comportamento? Porque isso é fundamental. Porque essa live toda é para chamar a sua atenção para o que a Núbia falou aí, ó. A liderança é a chave. O enfermeiro se posicionando como líder pode fazer toda a diferença. E aí, como que a gente vai lidar com essas pessoas? Como vai lidar para mudar estes comportamentos? Primeiro passo, identifique qual é o motivo dessa falta de compromisso. Às vezes você pode o seu colaborador está passando por uma fase difícil, pessoal, sabe? Uma fase pessoal difícil. Está se separando, tá com falta de foco porque tá com criança doente em casa. Tá? Nós somos seres humanos e a gente fala muito de humanizar a assistência, mas eu acho que a gente deve humanizar também o nosso relacionamento com a equipe. Então, entenda o motivo. Pergunta para o seu colaborador o que está acontecendo. Olha, eu estou percebendo que o seu comportamento, o seu compromisso com o serviço está um pouco menor nos últimos tempos, que você não está tão animado ou tão motivado em realizar as nossas atividades. Está acontecendo alguma coisa? Se você está passando por algum problema, eu posso te ajudar de alguma forma? E aí essa pessoa vai te falar o que você pode fazer. Eu tô com problema com o meu colega, eu tô com problema em casa, eu tô com problema para chegar no horário. Enfim, ela vai te falar o que está acontecendo. Então, o primeiro passo é você descobrir o que está acontecendo. Se for uma coisa que você consegue resolver, ajudar, fornecer para aquele colaborador, perfeito. Vai lá e faz. Porque olha só que legal, você como líder se posicionando, se disponibilizando para ajudar o colaborador, para mostrar para ele que você está do lado dele, para melhorar o desempenho dele, você está fazendo somente o que te cabe, tá? Porque isso é seu papel, é você que tem que fazer isso. E aí esse colaborador vai saber que tem alguém do lado dele e ele, assim, sem sombra de dúvidas, vai começar a melhorar o comportamento. Porque ele sabe que você está percebendo, ele sabe que você notou. Um grande erro dos enfermeiros é fingir que não está vendo. E aí a pessoa continua fazendo. A gente finge que não está errado, vai chegar mais tarde. Finge que não está vendo que está saindo mais cedo. Finge que não está vendo que demorou demais no horário do almoço. Finge que não está vendo que o descanso hoje foi um pouco mais prolongado e prejudicou a equipe que ficou no salão, no setor. Enfim, a gente finge que não está vendo e acaba dando apoio para os comportamentos negativos. Nesse caso, identifica qual é a causa da falta de comprometimento. Porque, como eu falei, tem algumas coisas que você consegue resolver. Eu não consigo aumentar o salário do meu colega. Então, se a queixa for salário, meu falta de compromisso, colega, é porque eu ganho pouco. Meu bem, nesse caso, você tem que arranjar outro emprego. Não tem jeito, não posso fazer nada. Porque se eu pudesse, eu aumentaria o seu salário, mas eu não consigo fazer isso. Mas existem algumas coisas que eu posso fazer. Por exemplo, uma vez que eu descobri qual é o motivo, eu posso, identificando que o motivo é o clima da equipe está ruim, eu posso intervir melhorando o clima da equipe. Eu acho que o problema que está me causando a desmotivação é a falta de compromisso, né?
São os meus problemas em casa, eu não consigo te ajudar em casa, mas eu consigo sentar, vamos conversar, me conta o que está acontecendo, de repente eu posso te dar um conselho, enfim. É sua responsabilidade enquanto líder agir prontamente para ajudar o seu colaborador a mudar esse comportamento, esse estado de falta de compromisso. Então, senta com ele, marca uma reunião em particular com esse colaborador, conversa com ele, dá o feedback para ele. Quem não assistiu a aula de domingo, falei sobre feedback, te ensinei como fazer, tá disponível no YouTube ainda, se você tá vendo aqui com a gente no Instagram ao vivo. Se você tá vendo em algum outro lugar, essa aula também tá disponível para você, aula de feedback, eu mostrei como fazer isso. Mas então, você vai pegar o seu colaborador, seguindo as orientações lá daquela aula, sentar com ele, fazer uma reunião particular com ele, falar com ele das consequências da falta de compromisso, perguntar quais são os motivos, se pôr à disposição para resolver com ele o problema, criar junto com ele um plano de ação para que vocês consigam mudar esse comportamento. Se o fator de falta que está provocando o descompromisso é um fator que você consegue intervir, haja prontamente para mudar aquele estado. Olha, um colaborador com falta de compromisso é um colaborador não produtivo. Você, enfermeira, é cobrado pela produção, né, pelos resultados da sua equipe. Você não quer ter alguém na sua equipe que não tenha compromisso. Eu tenho certeza que não. Então, senta com o colega. Não é para fingir que não viu, é para sentar mesmo com o colega e perguntar o que está acontecendo. Então, se eu fosse, essa minha coleguinha que mandou essa pergunta para mim, ela estivesse na minha frente agora, ela mandou a pergunta, ó, como lidar com liderados, funcionários, ela colocou funcionários de enfermagem sem compromisso com o serviço. Primeiro, identifique qual é o motivo da falta de compromisso, se é interno, se é externo. Segundo, identifique se você pode intervir de alguma forma, melhorando ou resolvendo essa situação com o seu colega, né? Facilitando a vida dele, por exemplo. Terceiro, uma vez que você conseguiu, que é possível você intervir, crie um plano de ação junto com o colaborador para que vocês, a partir dali, comecem a ter resultados diferentes. Ele tenha comportamento diferente para que vocês tenham resultados diferentes. Se por acaso não é algo que te cabe e você consegue identificar quem pode resolver, encaminhe para que a outra pessoa resolva. Se por acaso o motivo da falta de compromisso é algo além que você não consegue resolver e que você não conhece ninguém que consegue, por exemplo, a questão do salário, você tem que ter uma conversa franca com o seu colaborador e lembrar ele os motivos dele ter sido contratado. Então, nesse ponto, nessa situação, você vai relembrar o seu colaborador qual foi o motivo dele ser contratado. Olha, nós contratamos você, o hospital contratou você esperando que você executasse essas atividades, que tivesse essa postura, que tivesse essa conduta. E fala pra ele qual é. Porque, de boa, às vezes a gente esquece. Às vezes o enfermeiro que estava com ele antes fingia que não via e esse é um comportamento que tem funcionado para ele há muito tempo. Aí você chega e percebe, e intervém e fala com ele. Nós esperamos que você tenha esse comportamento XYZ, que você tenha essa postura XYZ, que você execute essa atividade. Eu estou percebendo que você não está conseguindo executar e, infelizmente, é minha função te alertar que nós vamos precisar tomar providências em relação à sua contratação. Ai, Sheila, mas é funcionário público. Tudo bem, mas aí nesse caso você vai registrar lá no prontuário, né? Tem gente que chama de prontuário, na pasta, na ficha desse funcionário, que foi feita a orientação. E outra coisa que eu quero lembrar para vocês, entenderam? Entenderam o que é que faz? Então, descobre o motivo, senta para conversar com a pessoa, em particular, descobre o motivo, identifica se o motivo você pode intervir ou encaminhar, e se não for o caso, conversa seriamente com ele, relembrando os motivos pelos quais ele foi contratado. Inclusive, eu acho que essa atitude de você relembrar as pessoas pelos motivos pelos quais elas foram contratadas, a gente tem que fazer pelo menos uma vez ao ano. É o tipo de treinamento que tem que ser anual nas instituições de saúde. É aquele treinamento de mostrar as atribuições. É sentar com a equipe, em cada plantão, e falar, pessoal, olha só, as atribuições dos técnicos de enfermagem aqui no setor são essas, as atribuições do enfermeiro são essas, o quanto vocês estão realizando as suas atribuições, isso para as pessoas terem na cabeça delas qual é a atribuição delas, para não esquecer. A gente acha que a pessoa lembra o resto da vida, mas não lembra, tá? Ele esquece. Então, coloca na sua agenda, uma vez por ano, colocar como treinamento do seu setor,
relembrar as atribuições. Tá lá na descrição dos cargos na hora da contratação ou tá no edital do concurso, caso seja uma instituição pública concursada, a pessoa seja concursada. E aí faz uma vez por ano essa reunião, que você vai resolver aí um bocado de problema durante o ano seguinte. Faz e depois me conta. E aí, então voltando aqui, colaborador descompromissado, você tem que lembrar ele, às vezes, por que ele foi contratado. Mostrar para ele o quanto o papel dele é importante. O quanto ele, não estando compromissado, sobrecarrega as outras pessoas ou prejudica a assistência ao nosso paciente ou impede que você consiga, sei lá, alcançar tal resultado no seu setor. Então, essa conversa franca com o seu colaborador, com o seu liderado, ela tem que acontecer. E desculpa ter te avisar, mas é você que é o responsável por ter essa conversa com ele. É você que é o líder dele, é você que tem que ter essa conversa. Mas eu posso te afirmar que ter essa conversa com a pessoa resolve em 95% das vezes. Pelo menos a curto e médio prazo. Sheila, eu conversei com o meu colaborador, funcionou tudo bem, deu tudo certo, mas depois de um mês voltou tudo do jeito que estava. Tenta de novo, conversa mais uma vez. Sheila, mas aí é particular, tá? É em particular que faz isso. Sheila, mas aí eu conversei, aí voltou tudo de novo, ficou ruim. Aí eu fiz 30 dias depois, aí ficou ruim de novo. Faço isso o resto da minha vida? Vou ter que ficar o resto da vida tendo que ter essa conversa com essa pessoa? Não, você vai fazer isso 3 vezes. 3 vezes. Primeira vez, normalmente, feedbacks, né? Primeiro é corretivo, não, primeiro é educativo, segundo é corretivo e o terceiro é punitivo. Na terceira vez, você vai falar com ele, olha, infelizmente, apesar de nós termos criado um plano de ação, apesar de eu ter chamado sua atenção para esse comportamento que estava adequado, apesar de todos os nossos esforços, de nossas conversas que estão aqui registradas, que você vai ver se você vai registrar, infelizmente, o seu comportamento não mudou e essa é a sua última chance, porque do contrário, eu infelizmente terei que encaminhar para o DP, para o RH, sei lá, para o setor responsável a minha avaliação, disponibilizando você para outro setor ou desligando, ou recomendando o desligamento da empresa. Então, o primeiro feedback é educativo, o segundo é corretivo e o terceiro feedback é punitivo. É esse feedback em que você chega e fala, olha, agora nós estamos no limite. Nós fizemos tudo isso, nós fizemos isso. Aí relembra com ele todas as vezes que vocês conversaram, tudo que vocês fizeram, né, de plano de ação para mudar esse comportamento, mas infelizmente o seu comportamento não mudou. Nesse caso, coleguinha, infelizmente eu tenho que te colocar à disposição do RH, do DP, da gerência de enfermagem para te colocar em outro setor ou disponibilizar para o mercado de trabalho. Que triste, fica bonito, né? Vou te disponibilizar para o mercado de trabalho. Mas é triste, na verdade, tá falando que vai despedir. Então, é assim, é desse jeito que a gente lida com funcionários descompromissados. Identifica qual é o motivo, intervém no motivo, encaminha o motivo ou relembra essa pessoa quando você não consegue intervir, né? Relembra a pessoa quais foram os motivos dela ter sido contratada, as atribuições dela. Quando o resto da vida, não, faz 3 vezes. Primeiro feedback educativo, segundo feedback corretivo, o terceiro feedback punitivo, entre aspas, né? A palavra não está adequada, mas é tipo, você vai dar a última chance para ele, porque aí a partir daí, se o comportamento não mudar, aí ele vai ser encaminhado para outro setor, para a disposição lá do DP. Beleza? Vamos fazer o seguinte, eu vi que tem algumas perguntas aí, eu vou ler as perguntas dos comentários, mas eu esqueci de falar no começo, um recurso que tem aqui que eu achei super legal, que é a caixinha de perguntas. Acho que tá bem aqui, ó, pra você, tá bem aqui. Tem um quadradinho com uma interrogação. Tem alguma pergunta ou quer compartilhar alguma situação? Coloca na caixinha de perguntas aí, que aí eu respondo e todo mundo vê a sua pergunta, tá bom? E aí eu vou ler alguns comentários, que tiveram alguns comentários aqui no final e eu não respondi porque eu tava falando. A minha ex-chefe falava, se tá insatisfeito, pede demissão. O RH é bem ali. Ai, não é bem assim, Jordana. Não é assim que a gente fala, tá? Mas é essa mensagem, sim, que a gente tem que dar. O importante é você lembrar as pessoas que se ela tá lá, é por escolha dela. E ela tem que assumir essa responsabilidade. Mas, Sheila, eu fiz compromisso, eu dei o meu trabalho, mas eu tenho compromissos financeiros e preciso estar trabalhando porque eu dependo do salário, preciso pagar minhas contas.
Ok, eu concordo com você, mas eu sei também que nada te impede de encontrar um outro trabalho enquanto você está trabalhando neste. Então, começa a procurar, tá? Não tem essa desculpa não. O RH tá bem ali, todo mundo sabe. E às vezes, em algumas situações, precisa dar uma lembradinha, pessoal. Ó, para trabalhar aqui é assim. Não é desse jeito que fala, não. Eu vou até corrigir, que senão você sai falando isso e diz que fui eu que ensinei. Vai chegar e falar assim, ó, nós esperamos que você atue assim, 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 que você tenha essa, essa, essa postura, que o seu compromisso seja esse, esse e esse. A pessoa tem que estar ciente, por isso que eu falo. Faz uma vez por ano o treinamento de atribuições dentro do seu setor, no mínimo uma vez por ano, porque as pessoas vão ser lembradas dos motivos dela ter sido contratada, da importância dela no serviço. Falar igual a sua chefe falava, Jordana, a ideia é legal, mas falar desse jeito eu acho que não é muito bom, não. A Lisiane está falando, eu estou passando por isso, faço reunião, converso com todos, mas os incomodados não se manifestam. Me conta melhor isso, eu não entendi muito bem. Você está passando, a sua equipe está descompromissada e os incomodados não se manifestam? Você está me dizendo que você não consegue identificar o motivo da falta de compromisso deles? É isso? Manda a caixinha para mim, Soraya, se você tiver ainda. Não é Soraya não, é Lisiane o nome dela. O que mais? Deixa eu ver aqui se eu consigo ver mais um comentário. É bom a caixinha por isso, eu não preciso ficar arrastando aqui. A Deise está falando, verdade, meu ex-chefe me humilhava muito, principalmente na frente de outros colegas, me chamava de inútil, meu Deus, que absurdo. Me chamava de inútil, falava que eu não tinha experiência, falava mal das minhas roupas, que eram simples, que horror, que postura desse profissional, que dó, credo. Isso é assédio, enfim, hoje isso é assédio, eu não sei quanto tempo tem, Deise, mas hoje você poderia inclusive denunciar essa pessoa por esse comportamento. Não é, ela realmente não é líder, é chefe mesmo, daqueles literalmente um chefe inútil. E ainda bem que ela é sua ex-chefe, tomara que ela não seja chefe de ninguém hoje, porque esse comportamento é totalmente inadequado. Ela precisa fazer o nosso curso Líder Coaching urgente. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Cadê? Acho que não, acho que acabou. Mas aí eu vou olhar da caixinha agora que eu vi que tem uma. Ah, não, tem um monte aqui, ó. E quando o enfermeiro... Não, tem uma antes. Isso deve ser feito em particular, sim, Lisiane, isso é em particular. A Luísa perguntou, essa conversa tem que ser feita em 2 enfermeiros quando a pessoa é problema. Beleza, vamos lá. Eu acho que eu entendi. De qualquer forma, essa conversa é sempre particular, tá bom? E essa conversa é independente do... Tipo, o ideal é você sozinho com o seu colaborador. Você é o responsável pelaquela equipe, você tá naquele plantão, você vai sentar e conversar com ele. No dia que você perceber o comportamento, tá bom? Eu não sei se eu te respondi, Luísa, mas se não tiver respondido, usa a caixinha de pergunta. Quando o funcionário bom cobra o enfermeiro, devemos dar feedback ao colega? Gente, ou eu tô burra, eu não tô conseguindo entender essas perguntas suas hoje. Quando o funcionário bom cobra o enfermeiro, devemos dar feedback ao colega? Beleza, não sei se eu vou conseguir te responder, porque eu não entendi muito bem a sua pergunta, mas olha só. Todo mundo precisa receber feedback. Nós, aqui do Instituto Brasileiro de Enfermagem, a gente trabalha e entende que o feedback é uma ferramenta de desenvolvimento. Assiste a aula de domingo, está disponível lá no YouTube até domingo que vem, que você vai entender. O feedback é ferramenta de desenvolvimento. O feedback serve para desenvolver pessoas, não para punir pessoas, tá? Então, se você tiver implantado dentro da sua unidade, do seu serviço, uma cultura de alta performance, aí sim você pode dar feedback o tempo todo para as pessoas. Se você tem dúvidas de que a pessoa vai aceitar ou não, você pergunta para ela, posso te dar um feedback em relação a esse seu comportamento? Posso te dar um feedback em relação a essa situação? Pergunta. Tá tudo bem perguntar, se não houver cultura de feedback dentro da sua instituição. Então, quando não há essa cultura, o ideal é você perguntar para o colega se ele aceita, se ele quer o feedback. Se ele aceitou, beleza, você fala. Se não aceitou, tá tudo bem também. Ele não entendeu ainda que o feedback é uma ferramenta de desenvolvimento, tá tudo bem. Uma hora ele entende, uma hora ele vai conseguir se desenvolver, tá bom? Mas assim, eu como enfermeira, eu gosto de receber feedback o tempo inteiro, porque eu uso para me desenvolver, lógico, né? Esse feedback punitivo pode ser taxado pela pessoa como ameaça, mas é uma ameaça, é um aviso. A palavra punitiva não tá legal aí, mas é um aviso. É falar, cara, olha só, a gente tentou tudo. E agora eu vou te dar a última chance, porque eu não consigo continuar trabalhando com você, realizando as atividades como você está realizando. É um aviso, não é uma ameaça, é um aviso, tá? A palavra é aviso. É chegar para a pessoa e falar, olha, mesmo a gente tendo feito, é por isso que eu falei, tem um jeito certo de fazer, vai para a aula de domingo para assistir, para aprender.
é chegar para a pessoa e falar mais ou menos assim, olha, mesmo a gente tendo feito X, Y, Z, as coisas que vocês combinaram lá na primeira reunião, mesmo a gente depois tendo tentado Y, PTU, o que vocês combinaram na segunda reunião, você ainda está apresentando o comportamento inadequado e você não está entendendo que isso está prejudicando a equipe. Então, eu estou te avisando que o seu comportamento continua sendo prejudicial e, infelizmente, se você continuar com esse comportamento por mais um tempo, eu vou precisar te disponibilizar para a diretoria, para a gerência, para o RH. Eu vou precisar fazer a sua avaliação. A pessoa, ela não vai receber isso como uma ameaça, porque você está avisando ela que você vai fazer se ela não mudar. É tipo a última chance. É dar mais uma chance. Na live de segunda, eu tava conversando, e aí, foi na segunda, eu acho, a menina falou assim, porque me mandaram embora, e eu nem sei por quê. E isso é muito comum, tá? O enfermeiro não dá feedback e, de repente, não avisou pra pessoa que ela estava sendo avaliada, que aquele comportamento inadequado estava sendo notado, e não avisou que aquele comportamento é inadequado, e, de repente, vai e manda embora. E é muito melhor quando a gente faz essa sequência de feedbacks, porque aí a pessoa tenta, pelo menos. Às vezes ela não sabe que o comportamento dela está inadequado, que não é o que você espera dele, tá? Então, por isso que vale a pena fazer os 3 feedbacks. E o feedback, o terceiro, o punitivo, ele não é uma ameaça, ele é um último aviso, mas ele é um último aviso. Devemos dar feedback ao colega compromissado que estamos fazendo algo com o descompromissado? Putz, vamos lá. Devemos dar feedback ao colega compromissado que estamos fazendo algo com o descompromissado? Olha só, Soraya, Lisiane, é Soraya, né? Não, é Lisiane mesmo. Quando chega numa situação... Não, eu acho que não precisa. Pelo que eu entendi, você está querendo que eu te diga se a gente deve avisar o restante da equipe que a gente vai dar um jeito no colega que está tendo problema. É isso? Porque se for, eu acho que não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você é uma pessoa que já faz as suas atribuições, faz as coisas que você tem que fazer como deve ser, né? Age como um líder diante da sua equipe, a sua equipe já está esperando que você tome alguma providência. E aí, você não precisa fazer um comunicado. Gente, conversei com o fulano, ele não vai chegar mais tarde. Não é assim que você vai agir, que você vai estar expondo o colega. Aí também é complicado, não pode fazer isso. Então, você vai ter uma conversa com o colega que está apresentando um comportamento inadequado, e espera-se que a partir de amanhã, né, no próximo plantão, essa pessoa já não tenha mais um comportamento inadequado, então os seus colegas vão acabar percebendo. Não precisa avisar ninguém que você está tomando atitude, não, tá? Jefferson está perguntando, como um acadêmico deve lidar com uma situação de funcionários descompromissados? Jefferson, se você tiver numa instituição de saúde, um estágio, alguma coisa, você tem que reportar ao enfermeiro supervisor que está te acompanhando. Né? Como acadêmico, estagiando ou fazendo estágio extra ou curricular, você não tem que dar palpite dentro da instituição. Você está lá de pentelha, você está lá porque está aprendendo. Então, não dá palpite não, mas você pode conversar com o seu supervisor, com o enfermeiro que está te acompanhando e para ele tomar providências, para ele comunicar o responsável, tá? Uma pessoa está sem compromisso, os outros cobram, mas na hora de falar no grupo ficam quietos. Beleza. Não, então para de fazer em grupo, tá? Você sabe que uma pessoa está sem compromisso, você não vai fazer reunião em grupo. Você vai pegar essa pessoa que está sem compromisso, você está com ela e vai conversar com ela. Não é para saber a opinião dos outros. Uma chamada aqui que eu não estou nem acreditando que aconteceu. Não faz diferença. Estão conseguindo me ouvir, né? Tá todo mundo aí ainda? Beleza, aqui entrou uma chamada aqui no WhatsApp. Então, assim, perdi. Meu Deus, perdi. Beleza. Beleza. Você vai pegar a pessoa e vai conversar com ela. Você não precisa saber a opinião de todo mundo para intervir com a pessoa que está apresentando falta de compromisso, não. Você tem que perceber. E se houver alguma queixa, alguém veio e falou, fulano tá fazendo isso errado. Você tem que perceber primeiro antes de entrar, não é porque alguém falou. Então aí, Lisiane, quando você falou, uma pessoa está sem compromisso e os outros cobram, mas na hora de falar no grupo, todo mundo fica quieto. Não é para fazer uma inquisição, não é para todo mundo sentar lá e não é para apontar o dedo para a pessoa. Você pode até coletar informação com seus outros colegas, aí você confirma com base nas informações que você vai coletar, e aí se for real, senta com o colaborador e fala, olha, tá acontecendo isso, isso e isso, tá aqui a prova, tá aqui o ponto, tá vendo aqui na escala, enfim, aqui a falta de assinatura, a falta de carimbo, sei lá. Fala com ele qual é o problema e aí toma as providências. Mas não é todo mundo junto, não é a galera apontando e tipo inquisição, não, tá bom? Em que momento eu dou uma advertência por escrito se o colaborador não mudar? Aí, Angie, eu acho que eu já até te respondi. A gente normalmente toma ações mais punitivas depois da terceira tentativa.
Lembrando que cada caso é um caso. Cada caso é um caso, tá bom? Sou enfermeira de uma equipe nova. Como lidar com a equipe que já vem de anos com comportamento ruim e nunca melhorou? Sou uma nova líder da equipe. Sim, você é uma nova líder da equipe. Quem é? É a Bruna. Ô, Bruna, deixa eu te falar uma coisa. Peraí, rapidinho, deixa eu olhar aqui, ó. Eu só vou olhar. É porque a gente já falou sobre isso em uma das lives. Tá perdendo as lives, né? Pois é, eu já falei justamente sobre isso. Como fazer quando a gente chega numa equipe nova, né? Como agir quando chegar numa equipe nova. A equipe estava funcionando, você foi contratada ou foi remanejada ou está assumindo férias de alguém, é líder provisória, então você está perdendo as minhas lives, tá dando bobeira. Não consigo responder para você aqui com a profundidade que a gente respondeu numa live inteira, mas o que eu posso te indicar é o seguinte: você é sim a nova líder deles. E o primeiro passo quando você chega numa nova equipe é observar essa equipe, identificar quais são os problemas. O segundo passo é conversar com as pessoas e ver se o que você observou é realmente um problema. E só no terceiro passo, na terceira etapa, que você vai realmente propor alguma solução, alguma mudança naquele setor. E aí você perguntou, sou enfermeira de uma equipe nova, como lidar com a equipe que já vem de anos com um comportamento ruim e nunca mudou? Segue esses 3 passos que eu te falei, que aí você consegue intervir e pede a colaboração deles. Mas maior dica que eu posso te dar é não perde as lives não, porque a gente tá falando muito disso. E eu não consigo falar agora um monte de coisa aqui, tá bom? Mas tomara que eu tenha te ajudado. Diga ao colega bom que está cobrando, que está sendo feito algo com ele, que está sendo sem compromisso, entende? Eu acho que eu já respondi a Lisiane aqui. A gerência do meu desemprego deveria ter tido essas dicas. Eu também acho. Marca eles aí, aproveita e manda um aviãozinho aqui para colega que você acha que precisa dessa informação. E acho que acabou. Tem 3 perguntinhas na caixinha e eu vou responder pra gente encerrar. Como agir quando me sinto insegura devido a pouca experiência e toda a equipe é bem experiente? Poxa vida, não tá aparecendo seu nome, porque eu queria te chamar pelo nome pra dar uma bronca. Tá perdendo as nossas lives aqui, né? Porque eu já falei sobre esse assunto. Coloca aí na sua agenda, vai lá no nosso feed, tem a agenda, toda segunda-feira a gente coloca a agenda com os temas de todas as lives, vocês estão perdendo. Certo, estão perdendo. Mas eu vou te dar uma colherzinha de chá. Como agir quando me sinto insegura devido a pouca experiência e toda a equipe é bem experiente? Compense com conhecimento. Como que eu vou agir? O que que me provoca? O que que faz com que eu fique insegura? A minha falta de conhecimento. Se eu tiver informação, se eu souber como funciona, se eu estiver com conhecimento no topo sobre tudo que acontece ali, eu não vou me sentir mais insegura. Aquela insegurança, frio na barriga, que você vai primeiro emprego, o pessoal... Isso eu tenho até quando você vai na primeira vez no salão, sabe? Isso acontece toda vez. Em todo lugar que você for a primeira vez, vai ter uma insegurançazinha. Mas para resolver, diminuir assim drasticamente a insegurança, quando essa situação é real, você tá com pouca experiência, a equipe é bem experiente, é só você compensar tendo muito conhecimento, tá? Tenha informação, estuda pra caramba, estuda bastante, estuda o máximo que você puder. Resolve 100%? Não resolve, porque sempre vai ter aquele friozinho na barriga. E aí, a outra dica que eu quero dar pra você é não deixa de assistir as lives, não. A gente também fala bastante sobre isso. Eu fiz uma live inteira sobre esse assunto, tá bom? Mas assim, tomara que eu tenha conseguido te ajudar. Tem mais uma coisa que eu quero falar sobre isso. Lembrei. É que eu tava lendo e pensei, e aí eu preciso te falar isso. Olha só, quando você entra num novo serviço, as pessoas elas não esperam que você seja alguém com superpoderes, não. Eles sabem que você não sabe nada, eles sabem que você não tem experiência. E tá tudo bem você pedir ajuda e tá tudo bem ser treinado. Inclusive, uma das melhores formas de você conquistar a sua equipe é mostrando um pouco das suas fraquezas, é pedindo ajuda para os seus colegas, porque aí você dá moral para eles, você dá autoridade para eles, e todo mundo gosta de ser reconhecido assim. Então, ninguém espera que você chegue lá dando aula, porque tem toda a experiência do mundo. Ninguém espera isso. Normalmente, quando você começa em um serviço, você passa por um treinamento e as pessoas sabem que você não sabe. E tá tudo bem, tá bom? Então, não precisa preocupar tanto com isso, não. Próxima pergunta. Eu acho que não é aqui. Não é essa, não. Que coisa. Eu não sei se é dessa. Mas aí, deixa eu dar uma olhada aqui se tem mais alguma pergunta. Aqui. Fica complicado, pois quando o colaborador percebe isso, tira toda a autoridade do líder. O que fazer? Nossa, aí, Ariane, eu perdi total o que você está falando. Não sei do que você está falando. Mas tirar a autoridade do líder não é bom.
é uma coisa ruim. E a gente até já falou isso. Eu fiz uma live aqui falando 11 formas de você perder o respeito da sua equipe. Pra você evitar, né? O que você precisa evitar. Manda de novo essa pergunta pra mim com um pouquinho mais de completo, só pra eu contextualizar no que eu tava falando, tá bom? Deixa eu ver mais uma. Em que momento aplico a advertência por escrito? Eu já falei, é só fechar aqui do Argeu. Normalmente a partir da terceira reunião, né? Sheila, quando já tentei de tudo e o colaborador não muda, mas o RH não deixa desligado devido a turnover. Uau, que boa pergunta. Querida, nesse caso, o que podia ser feito foi feito. Você precisa registrar, inclusive, perante os conselhos ou os órgãos legais, que você fez a sua parte. Inclusive, conversar com a sua equipe e reforçar o comportamento adequado. Mostrar para eles qual é o comportamento adequado. E falar, olha, é assim que a gente espera que vocês se comportem, que vocês ajam dentro do setor do serviço. Porque é só o que te compete. Você só consegue fazer o que cabe a você, o que cabe a outras pessoas, o que cabe à diretoria, ao RH. Não tem jeito, você não consegue fazer. Então, se livra da culpa. Registra que você fez a comunicação ao DP, ao RH, registra junto à sua gerência que a pessoa foi avaliada como inapta para trabalhar naquele serviço e que mesmo assim ela está se mantendo no quadro de funcionários, apesar de você ter feito a avaliação como inadequada, tá bom? É isso que tem que fazer. Assim, não é sua responsabilidade, não assuma, mas registra que você fez o que você podia fazer, tá bom? Não deixa de registrar isso não, Ariane. Deixa eu ver se tem mais alguma que eu já vou caminhando pro final. Jefferson, eu, quando acadêmico, como devo proceder ao lidar com colaboradores... Ih, já respondi. Com colaboradores descompromissados, já respondi, né, Jefferson? É justamente avisando para a sua supervisora que está acontecendo, para que ela tenha, sei lá, ela tome as providências lá. Gil, que bom que você gostou. Pessoal, valeu a pena ficar aqui um pouquinho comigo. Gostou do tema, Aline? A Neia tá falando, o que você acha da sobrecarga que o profissional de enfermagem está passando? Deixa eu ver se eu consigo tirar essa caixinha aqui, que droga. Que eu acho? Bom, eu acho triste, muito ruim. Mas você entende, né, que escolher trabalhar... Eu não sei se você tá falando da sobrecarga por ter 2 empregos ou da sobrecarga porque tem muito trabalho durante o turno, por exemplo. Mas, de qualquer forma, eu entendo que tudo isso é uma escolha. Escolher a enfermagem foi uma escolha, fazer a enfermagem foi uma escolha, a instituição em que você trabalha foi uma escolha. Você pode até falar que não, você pode até achar que não e tentar se convencer de que não. É porque não tem outro emprego, é por isso que eu trabalho aqui, mas é uma escolha, porque você poderia não trabalhar ali, tá? Você pode ir lá e falar, eu não quero mais, e sai. Então, tudo eu acho que é uma escolha. A enfermagem foi uma escolha. É muito ruim a gente estar trabalhando com o modelo que a gente tem aqui no Brasil, mas é a nossa realidade. Então, o que eu faço? Eu aviso para as pessoas como que é a realidade e tento fazer com que essas pessoas tenham o melhor desempenho diante dessa realidade. Eu acho que deveria ser diferente. Eu acho que não tinha que ter tanta sobrecarga, eu acho que a enfermagem tinha que ser mais valorizada, os enfermeiros tinham que ser mais unidos, enfim, eu acho um monte de coisa, mas achar não muda a situação. O que muda? É eu entrar em ação. Eu, concordando que nós trabalhamos com sobrecarga de trabalho, com sobrecarga de cargos, né? Eu tenho a opção de continuar na enfermagem ou não, e se eu continuar, eu tenho a opção de lutar por mudar essa situação ou não. Então, o que eu acho? Eu acho que é ruim, e por isso eu ajudo pessoas a viver melhor, apesar disso ser ruim. Eu ajudo enfermeiros a trabalhar com mais produtividade, etc., apesar disso ser ruim. A pergunta é, o que você tem feito, já que a situação está ruim, tá bom? Então essa é a pergunta que vocês têm que se fazer. A Jessa aqui. Oi, Jessa, não tinha te visto. Quando determinada situação implica 2 funcionários, vale a pena expor um diante do outro? Não, Jessa, nesse caso aí, essa situação provavelmente é um conflito. E aí, nesse caso, faz o curso Gestão de Conflitos para Enfermeira, porque existe uma técnica certa. Eu posso até fazer uma aula sobre isso pra gente, tá? Eu vou programar e aviso vocês sobre gestão de conflitos, porque tem um jeito certo de você intervir, de ser um mediador ali para resolver um conflito. Quando é 2 pessoas envolvidas, normalmente é um conflito e precisa seguir outras técnicas.
É nesse sentido que eu falei, que tira a autoridade do enfermeiro. Ah, sim, beleza. Agora entendi, Ariane. Você vai faz a avaliação e fala com a pessoa, essa pessoa não está apta para trabalhar nesse setor por causa da falta de compromisso, sei lá, lista lá os motivos. Aí leva pro DP, pro RH. O RH fala, sinto muito, mas não posso despedir essa pessoa por causa do número. Ok, RH, tudo bem, joinha pra você, mas eu fiz minha parte. Não tira a sua autoridade. Tira a sua autoridade, o que tira a sua autoridade é você deixar de fazer o que te cabe, o que precisa ser feito. Se você mostrar que foi feito o que te cabe, o que cabe é você como cargo, nas suas atribuições, você não perde respeito nunca com ninguém, tá bom? Aí a pessoa, mas não adianta você fazer essa avaliação, o DP não vai me demitir. Não vai agora. Mas na hora que resolver o problema do turnover, a gente conversa de novo, tá bom? Que bom, valeu a pena, tá falando aí, pessoal, tá valendo, tá bom aqui hoje. Vejo uma colaboradora minha a cada fala sua, triste, viu? Ai, que triste, Tarinho. Sou muito segura porque não tenho experiência. Aline, bobagem. Compensa a sua falta de experiência com excesso de conhecimento. Estuda. Você vai trabalhar na UTI? Pega, lista, procura com os colegas quais são os principais procedimentos. Saiba muita teoria. Já que você não tem prática, saiba muita teoria. É assim que a gente resolve a falta de segurança para desenvolver as nossas atividades, para encarar um novo serviço, um novo setor. É com teoria, tá bom? Vai na fé que funciona. A Neia tá falando, muito bom, apesar de eu não ser da área, mas tenho muitas amigas que são e realmente vejo o quanto é desvalorizada essa área, muito limitado com os recursos. Isso, é muito difícil mudar. Valeu a pena ficar aqui comigo até o final, já tem 46 minutos e eu prometi pra mim que eu ia fazer 30 minutos de live. Passei da conta, mas vocês são uns fofos e mandaram boas perguntas, então eu fico por aqui. E aí, só pra adiantar, a próxima live, deixa eu falar aqui qual é o tema. Amanhã. Gente, amanhã é com a Paty e ela vai falar sobre carreira. Olha só o tema de amanhã. Como aumentar as suas chances de ser chamado para entrevista de emprego. É importante? Vocês acham que vai ajudar? O que você vai fazer para aumentar as suas chances de ser chamado para entrevista de emprego? Amanhã, aula com a Paty. Deixa eu ver aqui o horário. Amanhã às 18. Amanhã às 18h57, tá? Sexta-feira, happy hour com a Paty. 18h57 para falar de carreira. E eu fico por aqui. Obrigada pela participação. Envia aqui, ó. Pega o aviãozinho, tá vendo o aviãozinho? Manda para quem precisa assistir essa aula também. Eu fico por aqui. Beijo para vocês. Boa tarde. E até semana que vem. Comigo é só semana que vem. Não, domingo. Domingo tem aula. Até domingo.